Há pessoas que simplesmente não querem saber. Alguns estrangeiros podem viver anos em Portugal e fazem perguntas como: o primeiro-ministro é o presidente? Ou por que nunca ouvimos falar do rei de Portugal? Ou ainda, o Salazar já morreu? A resposta a estas três perguntas é não, porque joga na Arábia Saudita e mais ou menos. Este mês, Portugal vai eleger um novo presidente e podemos falar um pouco sobre como funciona o presidente em Portugal. Want to learn Portuguese or are you here just to look at the pet platypus? Then try this course. I made it. In it, I explain the basics of the language and also the really complicated things, like when to use the imperfect instead of the perfect, the difference between para and por, or the 700 different meanings of the verb ficar. I also included more things for you, like a section to improve your comprehension with text to read, audio to listen to, or videos to watch. Tired of courses that copy school textbooks, pretend they are Duolingo or are just overpriced ego trips for their authors? Give this one a go! It's full of clear and straight to the point explanations of how the language works, with lots of audio examples. And every subscription gets a free Ronaldo bust. Join now! Por favor. Quem pode ser candidato a presidente em Portugal? Todos os cidadãos portugueses de origem com mais de 35 anos. Portugueses de origem quer dizer que qualquer pessoa com mais de 35 anos que tenha a nacionalidade portuguesa desde que nasceu pode ser candidato. Não é necessário ter nascido em Portugal. Basta ter sido registado como cidadão português depois de nascer. Ou seja, se tivesse sido candidato a presidente em Portugal, o Barack Obama podia mesmo ter nascido no Quênia e isso não teria importância nenhuma. Mas há exceções a esta regra. Os militares só podem candidatar-se a presidente com uma autorização especial e um presidente não pode voltar a candidatar-se depois de 2 mandatos consecutivos ou nos 5 anos a seguir ao fim do seu segundo mandato. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, um presidente pode ter mais de 2 mandatos, mas só pode ter 2 consecutivos. O mandato do presidente em Portugal dura 5 anos e os portugueses votam num candidato e não num partido. Porque o presidente tem de ser imparcial e independente dos partidos, os candidatos que são membros de um partido não podem candidatar-se pelo partido. A sua candidatura tem de ser pessoal. Mas isto não impede que os partidos apoiem um dos candidatos. Normalmente apoiam alguém do seu partido, mas também já aconteceu partidos apoiarem outras candidaturas. Nas eleições, um candidato precisa de mais de metade dos votos totais para vencer. Se nenhum dos candidatos conseguir uma maioria absoluta, acontece uma segunda volta das eleições entre os 2 candidatos mais votados. Quanto às funções do presidente, Portugal também é um pouco diferente de muitos países. Porque o regime político português é semipresidencial, isto significa que os poderes do presidente português estão entre os poderes de governo do presidente americano e os poderes simbólicos dos presidentes de países como, por exemplo, a Alemanha. Além de representar o país e de ser o comandante supremo das Forças Armadas, o presidente português pode dissolver o Parlamento e despedir o primeiro-ministro. Também pode recusar assinar leis que vêm do Parlamento para forçar uma nova discussão da lei e uma possível alteração. Mas só pode fazer isto uma vez. Se a lei voltar sem alterações, o Presidente tem de a assinar. O Presidente também pode pedir uma confirmação do respeito de uma lei à Constituição sempre que tiver dúvidas. Desde a implantação da República em 1910, Portugal teve 20 presidentes. Não é um número muito alto porque quase todos estes presidentes foram escolhidos em eleições mais ou menos democráticas, mas entre 1926 e 1974 só houve
3 presidentes, mais 2 que só foram presidentes durante algumas semanas. Agora vamos falar dos candidatos às eleições deste mês. São estes. O almirante Gouveia e Melo ficou conhecido durante a pandemia quando liderou o processo de vacinação. Gostou tanto de ser conhecido que, quando a pandemia acabou, quis continuar a ser conhecido e agora é candidato a presidente. Marques Mendes é político há muitos anos e fez parte de vários governos do PSD. Depois tornou-se comentador na televisão e decidiu candidatar-se. As sondagens dizem que é provável que ganhe. O Homem Coelho é líder de um partido que não gosta de pessoas do Bangladesh e agora também é candidato a presidente. Os portugueses que também não gostam de pessoas do Bangladesh vão votar nele e também os portugueses que gostam de animais felpudos. Estes são os candidatos que aparecem à frente em todas as sondagens. Depois deles há vários outros, como, por exemplo, depois destes, há o melhor candidato. Manuel João Vieira é um músico, pintor e escultor português que tem algumas propostas muito originais na sua candidatura, como, por exemplo, a instalação de torneiras de vinho em todas as casas e a oferta de um Ferrari a cada português. A sua promessa mais ambiciosa talvez seja: só desisto se for eleito. Eu não sou candidato, mas também tenho uma promessa. A minha promessa é voltar em breve com outro vídeo. Adeus!